Boa noite, igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. É um prazer estar aqui mais uma vez para cultuar, para engrandecer o nome do Senhor. O Senhor que fez os céus, o Senhor que fez a terra e o Senhor que nos fez. E o Senhor nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele nos fez para o louvor da sua glória. O seu nome é santo, o seu nome é lindo, o seu nome é poderoso. Que nessa noite você convide o Senhor para entrar no teu lar. Que nessa noite você convide o Senhor para iluminar com sua doce presença o seu lar. Abra o teu coração nessa noite. Engrandeça ao Deus que tudo pode. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos, Senhor, pela tua doce presença, o teu grande amor. E queremos dizer: venha habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Diga: vem habitar. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. E mais que tudo, nós queremos sua glória, sua glória. E mais que tudo, nós queremos sua glória. Sua glória, Senhor, sua glória me apaixona e me transforma. Sua glória, Senhor, sua glória vem habitar. Não queremos só uma visita. Vem e faz morada, Senhor, para sempre. Venha desfrutar. Tu és adorado neste lugar. Mais que tudo, e mais que tudo, nós queremos sua glória. Mais que tudo, nós queremos sua glória, sua glória. E mais que tudo, nós queremos sua glória, Senhor, sua glória, Senhor. E mais que tudo, Deus Santo, queremos te adorar, Deus, na beleza da tua santidade, Senhor. Oh, Deus vivo, agradecemos o teu nome, Deus. Oh, aleluia, Jesus. Tuas promessas incomparáveis são tuas promessas pra mim. Incomparáveis são as suas promessas para os seus filhos, para os seus herdeiros, para aqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor,
Incomparáveis são as promessas dele na sua vida, na sua casa. Que nessa noite o Espírito Santo do Senhor invada o teu coração, invada o teu lar, e venha transformar, e venha fazer o nome dele grande na sua vida, na sua casa, restaurando o seu lar, restaurando o seu filho, restaurando a sua filha. Porque ele é grande, ele tem todo o poder em suas mãos, ele tem o governo do mundo em suas mãos. Oh, aclamamos o teu nome nessa noite, bendizemos o teu nome nessa noite, bendizemos. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Pra mim. Aleluia. Adorar, 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 não me conformar. Adorar, 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 até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, 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 até que Ele venha e enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce Adorar presença. ao nome do Senhor. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, 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 até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, 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 até que Ele venha e encha a casa com sua doce presença. 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 O primeiro lugar é teu, a ti fazemos um trono de louvor. De louvor. O primeiro lugar é teu, a ti fazemos um trono de louvor. O primeiro lugar é teu, a ti fazemos um trono de louvor. De louvor. O primeiro lugar é teu, a ti fazemos um trono de louvor. Adorar, 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 adorar e não me conformar. Adorar, 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 até que Ele
adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e enche a casa com sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. Sua doce presença. E enche a casa, Enche a casa, sua doce presença. E enche a casa com sua doce presença. Boa noite, Igreja do Senhor Jesus. Paz sejam com vocês. Paz seja no lares de vocês. Em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa abençoar teu coração nessa noite, continuar abençoando, né? Através do louvor, através da palavra. Em nome de Jesus, Ele venha tocar no seu coração e te dar a resposta que você tem buscado nele. Amém? Abra comigo a tua Bíblia, tua espada, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, dos versículos 43 ao 48. Vamos ler? Diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a minha vida nessa noite. Peço ao Senhor a graça e o amor, que o Senhor me use como instrumento, que o Senhor transforme meu coração, transforme os corações que estão em casa, quem está ouvindo essa mensagem, que a tua palavra diz que a tua palavra não é em vão e que não pode voltar vazia. Passarão céus e terras, mas a tua palavra jamais passará. Por isso nós cremos que a tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Por isso nos guie nessa noite, nos dê direção. Nós queremos aprender contigo, nós queremos aprender com Cristo nessa noite. Que o Senhor venha libertar corações nessa noite, que o Senhor venha restaurar vidas nessa noite, que o Senhor venha curar enfermos e salvar os perdidos, em o nome de Jesus. Amém? Nós já conhecemos essa palavra, ela é bem conhecida, essa passagem, quando Jesus, ele cura uma mulher, né, que chamamos de fluxo de sangue, uma mulher enferma. Então, se eu tiver que dar um título para essa mensagem, eu dou esse título de uma grande fé, um pequeno toque. A Bíblia fala, irmãos, que essa mulher, ela havia 12 anos que ela sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. E a palavra do Senhor diz, no livro dos Levíticos, capítulo 15, que uma pessoa que tinha esse tipo de doença, uma pessoa que tinha o fluxo de sangue corrente, era considerada uma pessoa imunda. Então naquela época, essa mulher, como diz, fazia 12 anos que ela tinha esse problema. Então essa mulher era considerada imunda, era considerada uma rejeitada da sociedade, era rejeitada pelos judeus. Abra comigo a tua Bíblia em Levíticos, capítulo 15, versículos de 19 a 23. Diz assim, lá quando Deus usou Moisés para instruir o povo: a mulher, quando tiver fluxo de sangue, se este fluxo for acostumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Tudo que ela se deitar durante a menstruação será imundo, e tudo sobre o que se assentar será imundo.
Quem tocar no leito dela, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela estiver sentado, lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. Então, irmãos, entendemos que os judeus, eles preservavam essa palavra. E essa mulher, há 12 anos, ela tinha esse fluxo corrente. Então, como diz aqui, ela era considerada imunda. Ela era separada da sociedade. O Senhor nos criou para sermos aceitos, para sermos amados, para estarmos em família. Sim, Ele nos criou para sermos amados, para sermos acolhidos. E é uma situação diferente dessa mulher. 12 anos, a Bíblia fala que ela perdeu todos os seus haveres, ou seja, todo o seu dinheiro, seus bens, tentando, de certa forma, ser curada, tentando exames, consultas, seja lá o que for, ela tentou e gastou todo o seu dinheiro. Talvez tudo aquilo que ela adquiriu, tudo aquilo que veio da sua família de herança, enfim, por causa dessa doença, ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo, ela era considerada uma escória. Sim, as pessoas a viam, ninguém ficava próximo dela, a rejeitava. Então a sua mente, o seu coração, sentia com certeza grande tristeza, até que ela ouviu falar de Jesus Cristo, até que ela ouviu falar dos seus feitos, ouviu falar, para alguns ele é um profeta, alguns ele é um homem de Deus, alguns diziam ele é o Messias. Sim, ele era o Messias, ele é o Messias, e ele veio para curar os enfermos, ele veio para restaurar os enfermos. Jesus não veio para os sãos, mas Jesus veio para os enfermos, veio para curar aqueles que sofrem de opressões, aquele que sua alma está opressa. Jesus veio para salvar o perdido, ele veio para nos resgatar. Por isso a sua palavra é uma palavra de esperança, é uma palavra de amor, é uma palavra que pega uma pessoa que é rejeitada, que é desprezível, e traz essa pessoa para viver no seu reino, no reino da sua maravilhosa luz. Então no versículo 43, diz que há 12 anos ela padecia dessa hemorragia. Como lemos em Levítico, uma pessoa considerada ali, no meio dos judeus em Israel, era considerada uma pessoa imunda, uma pessoa separada. Ninguém podia habitar com ela, ninguém podia ficar perto dela. Então até que Jesus, ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia fala que ela gastou todo o seu dinheiro. Ela foi desenganada pelos médicos, já não tinha diagnóstico para ela, até que ela ouviu falar de um homem que podia curá-la. No versículo 44 diz, veio por trás dele, ele tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. A Bíblia fala que ela tocou na orla, e a Bíblia fala que ela era debilitada fisicamente, ou seja, ela não tinha forças. Então ela usou no seu coração, crer que se tocasse em Cristo, ela pudesse ser curada. E no versículo 44 disse que quando ela tocou na veste de Jesus, quando ela tocou na orla de Jesus, ela foi curada. Eu entendo que ela foi se arrastando. Ela foi se arrastando para chegar até Cristo. E era um alvo difícil, porque a Bíblia fala que havia uma multidão de pessoas. E eu creio que essa multidão de pessoas eram milhares e milhares de pessoas, porque quando Jesus ele multiplica os pães e os peixes, fala-se de milhares de pessoas. Então eram milhares de pessoas, e quando ela toca na orla, ela vai por baixo, porque por causa da sua debilidade, e também para ela não ser vista, para tentar ser discreta. Meus irmãos, eu entendo que há objetivos da nossa vida, até de fé, objetivo de fé que não serão
fáceis de ser alcançados, mas não serão impossíveis. Porque em meio às dificuldades, em meio às lutas, o Senhor, Ele trabalha no nosso coração. O Senhor, Ele não é um zombador, mas em meio às lutas e dificuldades que passamos na vida, o Senhor, Ele quebra o nosso orgulho, Ele mostra que nós devemos depender dEle totalmente, e que não somos nada, e que nesse período difícil que passamos, nos períodos difíceis que passamos, Ele restaura em nós a esperança, a perseverança, Ele restaura em nós a nossa autoestima. Então eu acredito que Jesus, Ele poderia, sim, como Ele foi em muitas casas curar pessoas, Ele poderia ir até a casa dessa mulher. Mas quando a gente pensa, por que Ele permitiu? Porque Ele, sendo Deus, Ele sabia, Ele sabe de todas as coisas. Por que Ele permitiu que essa mulher fosse se arrastando? Já não bastasse a vida de sofrimento, já não bastasse os 12 anos de perdas, de falta de esperança, ela ainda precisava se arrastar até Ele. Pensamos, poxa, que coisa difícil. Mas, meus irmãos, eu entendo que o Senhor, ali nesse momento, que a dificuldade que ela teve para chegar até Jesus, eu acredito que naquela trajetória, o Senhor ali ainda estava quebrando um pouco de orgulho que ela tinha. Ali o Senhor, Ele estava restaurando a fé daquela mulher, Ele estava restaurando a autoestima daquela mulher, porque ela é uma pessoa rejeitada pela sociedade. Então uma pessoa que se sente rejeitada, ela não tem autoestima elevada, ela está passiva de uma depressão, que possa levar até a morte. É uma pessoa vulnerável à tristeza, é uma pessoa vulnerável ao negativismo. Mas quando Ele permitiu que ela fosse até Ele, porque quando ela foi caminhando até Ele com dificuldade, eu creio que o Senhor estava restaurando nela ali a sua autoestima, restaurando a esperança, porque ela conseguiu chegar até Ele. E ela atravessou uma multidão de milhares de pessoas. É interessante que quando Pedro diz, Senhor, como o Senhor pergunta quem me tocou, se tem várias pessoas aqui em torno do Senhor, Ele disse, hoje saiu virtude de mim, hoje saiu poder de mim. Então eu creio que naquela trajetória o Senhor quebrou um pouco de orgulho que ela tinha. Naquela trajetória o Senhor mostrou para ela que ela podia chegar se ela focasse em Jesus Cristo. Uma pessoa debilitada, uma pessoa sem forças, olhando para o alvo que é Cristo, Ele nos ensina que Ele pode chegar até Ele. Ele nos ensina que Ele pode chegar até o alvo. Porque a Bíblia diz que todas as coisas tudo podemos naquele que nos fortalece. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Então o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da nossa luta, da nossa dificuldade. Ele sabe das nossas maiores dificuldades. Mas Ele usa situações adversas para tratar nosso coração, para mostrar que nós podemos alcançar os nossos objetivos, se estivermos nele. Porque Ele diz, sem mim nada podeis fazer. O que quer dizer que em mim tudo podeis fazer. Tudo podemos naquele que nos fortalece. No versículo 45, Pedro disse, mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e perguntas quem me tocou? Jesus era rodeado por milhares de pessoas. Meus irmãos, eu entendo que a multidão pode ser o que achamos difícil. É difícil chegar até aquele lugar, porque aquele lugar é longe. É difícil passar essas pessoas, porque são muitas pessoas. É difícil chegar até o Mestre, porque todos querem tocá-lo, todos querem estar perto dele. Então eu entendo que aquela multidão não foi empecilho para que a fé dela fosse consumada no Senhor Jesus. Então, como a multidão que tenta
te impedir de chegar no teu foco? Qual é a multidão que tenta te dizer que você não é capaz? Qual é a multidão que tenta te dizer que você não vai conquistar, que você é o perdedor? Qual é a multidão? Qual é o desafio? Será um pecado? Será um vício que você não consegue largar? Será uma tristeza que você não consegue esquecer? Será um trauma que você não consegue esquecer? Será essa multidão? Será esse o empecilho? Será esse o grande problema que tenta te impedir de chegar do outro lado? Que tenta te impedir de ser feliz? Que tenta te impedir de caminhar mais próximo do Senhor? Nós aprendemos com essa mulher debilitada que não há impossíveis para Deus, que não há quem possa nos parar para alcançarmos o Senhor, para alcançarmos o objetivo que Ele tem para a minha vida, que Ele tem para a sua vida. Aquela multidão não impediu aquela mulher de chegar ao teu alvo. E ela propôs no seu coração que se apenas ela tocasse na orla do Senhor, ela seria curada. No versículo 46 diz: contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Irmãos, aquela mulher propôs no seu coração que se apenas tocasse na orla, em algo pequeno, em Cristo, ela creu no seu coração que Ele poderia curá-la, porque apenas tocando nele, sairia dele poder. Então ela propôs no seu coração, ela creu no seu coração que Ele tinha um extremo poder, que Ele tinha um maravilhoso poder, que Ele tinha um grandioso poder. A Bíblia fala que milhares de pessoas, muitas pessoas o rodeavam. Sim, muitos o rodeavam, querendo conhecê-lo, querendo uma cura. Mas em poucas pessoas, de poucas pessoas, o Senhor Jesus elogiou o tamanho da fé. O Jesus, Ele elogiou a fé de um centurião de Cafarnaum, que Jesus poderia curá-lo de longe. Jesus se admirou com essa fé. Jesus se admirou com a fé dessa mulher, porque mesmo perdendo tudo, ela acreditava que o Senhor poderia restaurar a sua saúde, poderia restaurar o seu coração, poderia dar a ela condições de caminhar como uma pessoa normal e não ser rejeitada pela sociedade. Embora não busquemos a aprovação da sociedade, busquemos a aprovação de Deus, é isso que importa. Mas viver rejeitado, viver longe das pessoas, sentindo uma escora, não é bom para ninguém. Mas Jesus, Ele transforma a situação. Então ela propôs no seu coração: eu não tenho dinheiro mais, eu não tenho recurso mais, eu só tenho a minha fé em Jesus, naquele que está andando, aquele que está curando, aquele que tem grande poder. Meu irmão, minha irmã, qual dificuldade que você está passando? Às vezes você acreditou que algo ia acontecer e o roteiro estava indo certinho, mas tudo mudou. E aquilo que parecia estar perto está muito longe, ou parece até impossível. Mas o Senhor nessa noite está dizendo que tudo é possível se crermos nele. Se crermos nele. Quando Jesus disse: de mim saiu o poder. Opa, o que chama a atenção do nosso Deus? O que chamou a atenção de Jesus? Foi a fé daquela mulher. Porque em Hebreus 11, versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, com fé agradamos a Deus. E precisamos crer que Ele pode, precisamos crer na Sua palavra, precisamos crer que Ele tem um controle. Precisamos crer que mesmo às vezes aflitos, atribulados, Ele tem um controle, Ele nos ama e Ele cuida de nós. Que mesmo quando situações que não esperávamos acontecem, nós precisamos crer que Ele tem um controle em suas mãos. A Bíblia fala que nenhum daqueles que nele creu foi desamparado. E Ele não vai desamparar a sua vida. Ele não vai te deixar nessa situação. Mas como aquela mulher, creia que Ele tudo pode fazer.
Ou será que é tão difícil meu filho voltar para os caminhos do Senhor? Ele está bem distante. Creia, não duvide. Não tenha a fé como uma onda que quebra, mas tenha uma fé constante. Creia. Se muitos dizem, não tem jeito, para ele não tem jeito, creia que para o Senhor tudo é possível. Se há uma enfermidade na sua vida, se há uma doença na sua vida, creia que Deus pode te curar. Creia que Deus pode sarar teu coração. Creia que o Senhor pode transformar a sua família, restaurar a sua casa. Creio que o Senhor pode trazer todos para os pés dEle, para a presença dEle. Creia no Senhor. Aquela mulher já não tinha forças. Aquela mulher, tudo de mal que poderia acontecer, já tinha acontecido com ela. Ela não tinha mais nada, ela não tinha dinheiro, ela não tinha recurso, ela não tinha esperança. Mas, no seu coração propôs que Jesus poderia tocá-la e transformá-la. E dentre milhares de pessoas, ela chamou a atenção do Senhor. Chama a atenção do Senhor. Creia que Ele pode mudar a situação da sua casa, do seu bairro. Creia que Ele pode mudar a situação da nossa cidade, da nossa nação, do nosso país. E nos ensina nessa noite a crermos, quando tudo parecer impossível. Nossas fraquezas e debilidades hoje, as nossas limitações, elas podem nos impedir de crer no Senhor, que Ele pode fazer? Eu te faço a pergunta. A multidão, ou seja, a grande dificuldade, pode nos impedir de sermos curados? A fé chama a atenção do nosso Deus, como diz em Hebreus 11, no capítulo 11, versículo 6. A fé, ela chama a atenção do Senhor. Abra comigo rapidamente em Hebreus. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A mulher do fluxo de sangue, a mulher da hemorragia, a mulher considerada imunda, ela creu que ela seria galardoada se ela buscasse o Senhor. É interessante, irmãos, que no versículo 47 diz assim: vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se e trêmula, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curado. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Ele diz: a tua fé te salvou. A tua fé, está faltando fé aí? Está faltando fé na tua casa? Se prostre diante do Senhor, se prostre diante dEle, peça a Ele que aumente a sua fé. Quando Jesus Ele curou o filho de um homem que sofria com doença, Ele perguntou ao seu pai se ele cria, e ele sinceramente disse para Jesus: aumenta a minha fé é pequena. Então Jesus curou o filho dele, aumentou a sua fé. Então eu creio que o nosso Deus, até para crermos nele, tem prazer em nos ajudar. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes passamos por muitas situações, frustrações, situações difíceis, e o diabo muitas vezes quer soprar no nosso coração, nos nossos ouvidos, que não existe Deus, que não é possível. Mas o nosso Deus é um Deus que restaura,
é um Deus que nos atrai à presença dEle. E o que dizer do Espírito Santo? Quando não sabemos como pedir, como não sabemos como orar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele sonda o coração. Às vezes não sabemos como pedir, às vezes não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, o Consolador, a quem nos foi dado, aquele que mora dentro de nós, intercede ao Pai aquilo que necessitamos. Aquela mulher, ela queria uma cura, ela queria sentir-se reintegrada na sociedade, mas interessante que Jesus disse: filha, vá, a tua fé te curou. No trajeto até chegar a Jesus, Jesus restaurou nela a esperança, restaurou nela a perseverança, a força, a sua autoestima. E quando ela tocou em Jesus, ela creu no seu coração, ela foi curada. O seu físico foi curado, a sua alma foi restaurada. E o interessante é que o Senhor, Ele diz: filha, a tua fé te curou, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ou seja, mais do que uma cura física, mais do que a cura da alma, o Senhor agora estava salvando ela para o seu reino, e dizia: vá-te em paz. Paz tem somente aqueles que são salvos, somente aqueles que são salvos. Primeiro ela salvou para que ela tivesse paz. Jesus disse: em mim tereis paz, em mim tereis descanso, vinde a mim e eu vos darei descanso. Então, o que ela queria era uma cura física e a cura da alma, mas o Senhor lhe deu muito mais. Lhe deu a salvação, lhe deu morada eterna junto dele, porque aqui é passageiro, e Jesus deu para ela a morada eterna. O que eu entendo é que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, muito mais dele. Ele faz o nosso cálice transbordar. Eu pergunto nessa noite: o que tem me impedido de tocar em Jesus? Qual a multidão, qual os problemas que tem tentado dizer para você que não tem jeito? O Senhor nessa noite quer nos dizer que há uma saída, que há uma solução. Primeiro, Jesus Cristo, autor e consumador na nossa fé. Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o médico dos médicos. Que nessa noite o Senhor cure a tua alma, que nessa noite o Senhor cure o teu coração, que nessa noite o Senhor restaure a sua fé, no nome dEle. Que nessa noite você se sinta acolhido, e que foi pago um alto preço, no qual o Senhor diz que amou o mundo, que amou você de tal maneira, uma maneira infinita, que deu Jesus para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que nele voltássemos, para que através de Cristo tivéssemos acesso. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Toque na orla de Jesus. Toque no Senhor. Chame a atenção dEle com a sua fé nessa noite. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece as nossas debilidades. Mas nessa noite, nós inclinamos nosso coração, nós visualizamos o Senhor e cremos que o Senhor é a saída. Nós cremos que o Senhor é o nosso sustento. Pai, que nessa noite o Senhor venha fortalecer meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, e que o Teu nome seja apregoado na vida daqueles que não Te conhecem, na vida daqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor. Eu te digo nessa noite, entrega o teu coração para Jesus, entrega a sua vida para Ele.
todas as conquistas, tudo o que o mundo pode dar não pode preencher teu coração, não pode saciar teu coração, a tua alma, mas Jesus Cristo pode transformar teu coração. Ele pode te encher, pode encher o teu coração de uma alegria plena, de uma paz que excede todo entendimento. Por isso, entregue sua vida a Ele nessa noite. Entregue o seu coração para Ele nessa noite. Entregue a sua vontade para Ele nessa noite. Porque Ele te ama e Ele quer cuidar de você. Agora, meu irmão, minha irmã, toque nele. O alcance com a fé. O alcance com a fé. A Bíblia diz que com fé nós agradamos ao Senhor. Exerça a tua fé. Busque aumentar a sua fé nele. Porque Ele pode todas as coisas, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a tua casa nessa noite, e Ele faça resplandecer sobre o teu rosto a face dele, em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe.